Todas as doutrinas bíblicas são muito importantes, tá, irmãos? E eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre a ceia do Senhor. Mas por que está falando isso para crente? Eu tenho que falar para crente mesmo, não posso falar para o ímpio, porque quem toma ceia é o crente. E muitas vezes acontece de algumas pessoas, eu não sei se por ignorância ou por esquecimento, parece, que acabam esquecendo da importância dessa doutrina para as nossas vidas. Então nós vamos estar relembrando um pouco da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a segunda ordenança de Cristo à igreja. É um memorial, um meio de nos fazer lembrar do sofrimento e da morte do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa a se considerar que a celebração da ceia não é um favor que Jesus pediu. Foi uma ordenança para que se fizesse essa celebração em memória da sua morte, em memória da sua vida, em memória do seu ministério. Quando nós falamos morte, não é apenas a morte, é todo o propósito de Deus que culmina em um momento, e esse momento é o momento da nossa redenção. Por isso é muito importante nós relembrarmos aí alguns assuntos a respeito da ceia do Senhor. Ele ordenou a comemoração da ceia para dirigir regularmente os nossos olhos para o Calvário e ao mesmo tempo antecipar a sua volta. Eu quero pedir para vocês abrirem aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, 17, depois 11, do 23 ao 26. 1 Coríntios 10, 16, 17, eu vou ler. Alguém abre para ler 11, 23 ao 26. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quem abriu Coríntios 11, 23, 26? Ninguém? Eu vou ler então. 11, 23 em diante. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É um memorial. É para fazer com que nós olhemos para a cruz do Calvário. E não apenas isso, para que nós olhemos para a cruz e que nós olhemos também para o advento da sua volta. Por quê? Porque quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo,
em nosso lugar, e estamos também ansiando e clamando e também anunciando ao mundo que Ele não apenas morreu, como ressuscitou ao terceiro dia, mas também voltará para poder buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, há essa grande importância na celebração da ceia do Senhor. Eu quero que os que estão aqui, vocês tenham isso em sua mente, sobre essa importância, porque não é qualquer coisa. É uma ordenança do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, nós somos convidados a relembrar o que foi feito por nós na cruz do Calvário. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós somos obrigados a olhar para as nossas vidas, aquilo que nós éramos no passado, aquilo que nós somos hoje, depois da graça do Senhor Jesus. Isso, irmãos, faz com que nós sejamos mais gratos ao Senhor. Toda vez que um cristão é convidado a olhar para a cruz de Cristo, ele lembra-se da graça do Senhor. Ele lembra-se que se não fosse aquela graça, se não fosse aquela misericórdia, se não fosse o favor de Deus em nosso lugar, por nós, para nos salvar, nenhum de nós estaríamos aqui. Então a ceia do Senhor é uma celebração que vai fazer-nos lembrar dessa graça do Senhor em favor de nossas vidas. Quando nós vemos no texto, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, e nós vemos que isso é uma ordenança, isso em si já é motivo suficiente para que nós tenhamos temor de Deus diante da mesa do Senhor. Porque é uma ordenança. Jesus não diz assim: se vocês quiserem, vocês tomam ceia. Não. Se vocês estiverem de bom humor, vocês participam lá. Vai lá. Se der, vocês tomam a ceia. Se não tiver mais nada importante para vocês fazerem, como dormir até mais tarde, ou visitar um parente, ou ir a uma festa, ou ir a um shopping, se não tiver nada dessa magnitude, de tamanho e importância, vocês tomam a ceia. É isso que Jesus passou? Não. Ceia do Senhor é ordenança. E é importante, é tão importante, que quem participa dela, sem discernimento, come e bebe para a própria condenação. Então nós não estamos falando aqui de uma brincadeira. Estamos falando de uma coisa séria, e às vezes, com o passar dos anos, os cristãos vão relaxando nessa compreensão, nesse conceito. Irmãos, a palavra de Deus, ela não mudou. O significado das doutrinas não mudaram. O que está mudando são as pessoas e a forma como as pessoas se chegam diante da presença de Deus, seja para prestar culto, seja para trabalhar na obra do Senhor, seja para, por exemplo, celebrar a ceia. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Já faz um tempo que eu tenho observado isso, não apenas na igreja que nós congregamos, mas desde sempre. Eu tenho visto isso, que as pessoas parecem que não entendem, parecem que não compreendem. E algumas coisas eu quero falar com vocês, mas primeiro eu quero falar a respeito de alguns significados
como por exemplo, os elementos da ceia do Senhor. Pão, que simboliza o corpo de Cristo, como já foi lido aqui, né? Tem outras passagens bíblicas para vocês, se quiserem anotar. Isaías 53, 3, Isaías 53, versículo 3, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 24, e o 1 Coríntios, que nós lemos, 11, 23, 24, capítulo 11, versículo 23, 24. O pão simboliza o corpo do Senhor. Depois nós vamos ver textos em que Jesus vai explanar esse conceito. O cálice simboliza o sangue de Cristo, o preço pago pela nossa redenção. Nós vamos encontrar também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Efésios capítulo 1, versículo 7, 1 João 1, capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Quem quiser anotar, anote aí. Eu não vou ler tudo porque a hora já está voando, senão não vai dar tempo, quando eu tenho algumas considerações para fazer com vocês. Então, o pão simboliza o corpo de Cristo. O cálice, ou o vinho, ou o suco da uva, simboliza o sangue, tá? Algumas posições doutrinárias conflitam com a doutrina bíblica. Eu não sei a experiência de todos vocês na caminhada do Evangelho, mas eu vou falar por mim. Eu já vi muita papagaiada com respeito aos elementos da ceia, o pão e o suco da uva. Como, por exemplo, enterrar os elementos que sobram da ceia, porque eles entendem que aquilo ali é algo sagrado ou místico, e que se sobrou, então não pode ser jogado no lixo, não podem comer depois, né? Então eles enterravam isso, algumas igrejas. Então alguns posicionamentos desses são por causa de ignorância e alguns exageros. Existem alguns conceitos como transubstanciação, consubstanciação e graça especial. Normalmente são termos usados para poder aí identificar esses conceitos e esses entendimentos com relação aos elementos da ceia do Senhor. A transubstanciação ensina que os elementos da ceia, quando abençoados pelo sacerdote, transformam-se nos verdadeiros corpo e sangue de Cristo. Normalmente nós vemos essa posição na Igreja Católica Apostólica Romana, a transubstanciação, ou seja, quando o sacerdote, em igrejas evangélicas, algumas também usam esse posicionamento, desse conceito. A partir do momento que os elementos são apresentados, orados e abençoados, eles então não são mais o corpo, não é mais um pão, não é mais um suco de uva ou vinho, agora é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso se chama transubstanciação, e não há respaldo bíblico para este conceito, né, que acaba virando doutrina em algumas igrejas. A consubstanciação ensina que o cálice e o pão, ao se orar sobre os mesmos, recebem a presença espiritual de Cristo. Diferente da transubstanciação, não se transforma no corpo e no sangue, mas que recebem a presença do Senhor. É outro ensinamento também que não tem base
bíblica. E o terceiro é graça especial. Segundo este ensino, a pessoa recebe uma graça ou um favor divino especial ao participar da ceia do Senhor, o que também não tem respaldo bíblico. As pessoas às vezes vão achar assim: poxa, o pastor é chato pra dedéu, né? Mas eu vou fazer o que? Eu vou ensinar mentira para vocês? Eu sei que muitas pessoas erram porque não têm conhecimento. Alguns líderes erram por ignorância, não é nem por maldade. Pegam textos, interpretam esses textos fora do contexto e acabam trazendo ensinos errados para a igreja. Mas seja por ignorância, seja por malícia, erro é erro, está errado. Então, qual é a nossa posição? Qual é a posição bíblica? A posição bíblica é de que é um símbolo. O pão e o suco da uva, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A bênção espiritual da celebração da ceia não está sobre os elementos, está sobre a vida do crente. Os elementos não possuem nada de místico. É pão e é suco. O que vai nos trazer bênção divina, que no caso aqui é a comunhão com Cristo, é a nossa atitude de celebrar a ceia do Senhor. É o fato de nós estarmos em comunhão com Deus. É o fato de nós estarmos obedecendo uma ordenança, observando preceitos sagrados. A bênção de Deus sobre as nossas vidas está sobre essa observância, não sobre os elementos. Está dando para vocês entenderem? Nós oramos os elementos, né? Nós abençoamos, mas entendemos que não há nada de místico nos elementos. A espiritualidade da ceia do Senhor está no cerimonial, está em nós relembrarmos a morte, a ressurreição e o anseio pela volta do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Todos estão entendendo, né? Não precisa de ficar muito feliz não, porque agora o caldo vai engrossar. Amém? Eu vou falar sobre alguns requisitos. Eu tenho que acelerar por causa do tempo. Requisitos para participar da ceia do Senhor. Primeiro requisito é a salvação. A pessoa tem que ser crente, tem que ser convertido ao Senhor. Tá? Esse é o primeiro requisito. Então, o ímpio pode participar da ceia do Senhor? Não, não pode. Na verdade, não é que não pode, não deve. Tá? Ele não deve. Há algumas igrejas por aí, algumas instituições, na verdade, que não distinguem, pelo menos a liderança não anuncia e não ensina no momento da ceia de que o descrente não deve participar dessa celebração. E pessoas, por exemplo, ímpios, pessoas às vezes alcoolizadas, estão ali com a vida toda torta, não são crentes, não são convertidos, acabam e participam desse caso. Falo para vocês porque eu já conheci várias pessoas. Eu fui na igreja tal, numa dessas neopentecostais, e a pessoa com a vida toda torta, não era crente. E ele falou assim: eu fui fazer uma visita lá na igreja tal, e eu tomei a ceia. Eu, quê? Como isso?
passaram oferecendo lá, eu peguei, tomei, participei. Então vocês veem que não se deve fazer dessa forma, porque a ceia do Senhor, a pessoa precisa ser salva, precisa ser convertida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 40 ao 42, vai falar sobre a conversão daqueles que ouviam a palavra do Senhor. E só depois de que eles se convertiam e que eles confessavam, é que eles então eram considerados, que eles aderiam à igreja de Deus. Apenas depois de confessar, apenas depois da conversão. 2, o batismo. O cristão, o crente, precisa ser batizado para participar da ceia do Senhor. Ora, há quem diga que não, mas o batismo tem um simbolismo muito importante. É quando a pessoa, ele não apenas verbaliza que ele creu, ele agora está confessando publicamente para o mundo que ele é uma nova criatura, que aquela vida de pecado ficou para trás, já não existe mais, e que agora ele é uma nova criatura, vai viver em novidade de vida com o Senhor. Então, para participar da mesa do Senhor, nós vemos que as instruções foram dadas para discípulos. As instruções são dadas para a igreja do Senhor. Não são para qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, estou falando de não crentes, estou falando de pessoas congregadas ou com a vida toda enrolada, pode ser até frequentador da igreja, mas a pessoa precisa tomar uma posição. Há pessoas que ficam enrolando, às vezes está morando junto, um não quer casar, às vezes um quer, o outro não quer, às vezes os dois não querem, só querem morar junto, estão frequentando a igreja. Não tem problema frequentar a igreja, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e nós entendemos que as pessoas levam tempo, cada uma tem um tempo, umas levam um pouco mais, outras levam um pouco menos. Há pessoas que estão se libertando de vícios, pessoas que fumam, às vezes pessoas que ainda bebem, estão na igreja, mas estão levando esse tempo, mas ainda não estão totalmente libertos. O conselho para essas pessoas é não tomarem e não participarem da ceia do Senhor, até que eles tenham uma total compreensão do que isso significa, para que não participem indignamente e isso acabe acarretando em condenação. Então isso é muito importante também, que nós venhamos a frisar. Você pode pegar o lente para mim? É muito importante a gente frisar, porque não é uma questão de acepção de pessoas, não. Deus não faz acepção de pessoas. Quem já ouviu falar isso? A acepção de pessoas é para a salvação. Ora, o que isso significa? Significa que para a salvação Deus escolhe de todas as raças, tribos, línguas, nações. Deus escolhe pessoas de todas as classes sociais, seja rico, seja pobre, seja pessoa influente, não influente, ou seja, Deus não faz acepção. Tanto que a igreja é um extrato da sociedade.
Porém, alguns preceitos bíblicos e doutrinas bíblicas exigem que essas pessoas se enquadrem à palavra de Deus. Hoje em dia está havendo uma inversão de valores. Mestres e líderes de igreja estão adaptando a doutrina à condição de vida do indivíduo. Agora imagine se para poder manter alguém aqui na igreja, eu tiver que então relativizar a doutrina, para que você possa se sentir confortável no seu modo de viver, que em não raras as vezes é um modo de vida pecaminoso. Isso não vai acontecer comigo. Que Deus me mate e me leve antes que esse dia chegue. E essa é a minha oração. Não. Eu prefiro pastorear 4, 5 pessoas, crentes, sendo fiel à palavra do Senhor, do que ter uma igreja lotada, com gente saindo pelo ladrão, mas com a doutrina bíblica relativizada. Eu não vou relativizar, eu não irei suavizar. Eu estou falando isso com propriedade, porque já houveram pessoas que vieram falar para mim que não estão se sentindo mais à vontade em nosso meio. Vai para onde quiser. Eu não vou mudar a maneira que eu prego, não vou mudar a maneira que eu ensino. E se está desconfortável, o problema é de quem estiver desconfortável. Eu sei que a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Volto a frisar para vocês: não morri na cruz do Calvário por ninguém. Pastor é um guia, é um orientador. Quem vai prestar conta da sua vida diante de Deus é cada um de vocês. Quem não estiver se sentindo à vontade aqui, vai para as igrejas aí, né, que libera tudo, que pode tudo, que você pode andar, as mulheres podem andar quase nuas, vai. Os homens podem fazer o que quiserem, desde que estejam contribuindo, desde que estejam dando dízimos, ofertas, participando das campanhas. A vida lá fora não importa se tem amante, não importa se está bebendo, se está fumando, não importa se tem 2, 3 namoradas, né? Essas mulheres, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Não irei relativizar, não estou expulsando ninguém da igreja também não. É a palavra que expulsa, não é que expulsa. As pessoas não aguentam, essa que é a verdade, não suportam. E vocês sabem da minha filosofia, né? Prega a verdade, vai para o inferno quem quiser. A verdade é pregada. O final do caminho da verdade é a vida eterna oferecida pela graça de Deus. Quem não aceita isso, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, eu tenho que cuidar da minha vida com Deus, da minha consciência. Não vou dar conta da alma de ninguém aqui, eu vou dar conta da minha. Essa conversa de que pastor vai prestar conta da alma de cada ovelha, tinha até peça antigamente, né? Eu já falei isso aqui. Mãos vazias, está aqui, Senhor, as almas que o Senhor me deste. Balela, não é bíblico isso. É porque pegaram um texto bíblico e distorceram que o pastor zela pelas ovelhas como se fosse prestar contas delas. É como se fosse, o pastor, ele zela, ele se preocupa, como se fosse, mas ele vai dar conta da vida dele.
Eu darei conta se eu for negligente com a palavra, com o trato, aí eu prestarei conta, mas é algo pessoal. É por isso que os crentes precisam aprender a ser crente. A igreja é um organismo vivo. A igreja precisa funcionar independente de liderança, independente de que se tenha ou não um pastor. Se o pastor ficar doente e ficar 30 dias acamado, a igreja fecha a porta? Será que não tem ninguém que continue? A igreja é um organismo vivo. Os grupos, os departamentos também não podem ter dependência de ninguém. Se falta um líder, se não pode estar presente alguém, o resto continua, funciona. Não podemos parar por causa de um ou por causa de outro. A igreja é a igreja segue marchando, segue caminhando. Eu não posso parar de pregar a doutrina genuína do Senhor porque alguém não está confortável. Não vou parar. Não estou mandando embora, mas se quiser ir, vai. Não vou torcer a doutrina por causa de um ou por causa de outro. Isso eu estou falando aqui, mas eu vou falar também no culto à noite, tá, irmãos? Para que todos ouçam, bem ouvido, porque eu não tenho nada preso com ninguém aqui. Glórias a Deus por isso, porque eu posso pregar o que eu quiser. Ontem eu fui pregar num congresso, e ó, a palavra foi forte. Se eu dependesse, por exemplo, de agenda, viria aquela preocupação, né? Poxa, se eu for muito duro, não vão me chamar para pregar de novo. Mas como eu sei que eu sou pregador de uma vez só, na igreja dos outros, então eu já vou falar tudo que tem para falar de uma vez só. Não chamar de volta, não chama. Mas não vou deixar de pregar a verdade, não vou deixar de falar a palavra de Deus para poder ficar usando de emocionalismo para poder agradar um e outro. Vocês nunca viram eu fazendo isso aqui e não vão ver. Irmãos, se o Espírito Santo não convencer, se a palavra de Deus não for suficiente para convencer, se a graça, a cruz, o túmulo vazio, a esperança da ressurreição, a esperança da volta de Cristo, a gratidão pela graça do Senhor não for suficiente para nos tocar, para fazer com que nós olhemos para as nossas vidas e venhamos a ver que nós precisamos de mudar, precisamos de melhorar. Se isso não for suficiente, não vai ser um show, um circo em cima de um púlpito que vai mudar. Às vezes eu vejo por aí alguns pregadores, né, emendam jargão um atrás do outro. É aquela coisa pré-fabricada, jargão, um atrás do outro. Vira para o teu irmão, fala isso, que não sei o que. Agora a unção que está sobre mim, levanta a tua mão, está sobre a tua mão, bota na cabeça do irmão, faz que não sei o que, faz o que lá, e palavra de Deus nada. A pessoa entra vazio, entra mal, entra cheio de problemas e sai do mesmo jeito. Tem aquele momentozinho ali de reteté, de emocionalismo, mas vai voltar para as mesmas práticas que está colocando essa pessoa naquela situação. Não há mudança. A mudança vem pela palavra, pelo ensino genuíno da palavra. E isso, irmãos, a inferência direta disso é confronto. Não sou eu que confronto vocês, é a palavra. E isso vai ser até o dia que nós partirmos para o Senhor, seja pela morte ou seja pela vinda do Senhor. A palavra irá nos confrontar, porque estamos no processo de santificação. Todo dia tem uma coisa para a gente consertar nas nossas vidas.
E a palavra faz isso, ela vai nos aprumando, ela vai nos aferindo. Todos nós temos espaço para melhorar. A ceia do Senhor, ela exige algo que é chamado de autoexame. Analise, pois, o homem a si mesmo. Tirando os pré-requisitos, conversão e o batismo, que são necessários para que a pessoa esteja em comunhão com a igreja, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o pastor não deve proibir ninguém de tomar a ceia. Algumas igrejas fazem isso. Tem igreja que não deixa nem membro de outra igreja que está em comunhão cear. A ceia é só para o membro daquela instituição. Eu não proíbo ninguém de cear, mas a verdade eu vou anunciar. Comer do pão e beber do cálice indignamente, sem discernir, come e bebe da própria condenação. Está avisado. Autoexame. Nós sabemos o que estamos fazendo das nossas vidas. Nós sabemos o que estamos fazendo entre quatro paredes quando não tem ninguém olhando. Se bem que Deus está olhando, né? Mas aí entra uma questão de temor, né? Alguns não têm temor. Duro falar isso, né? Mas tem que falar. Eu acho que é isso que torna, né, a estar aqui na ADSEGS para alguma pessoa desconfortável. E agora que eu estou sabendo disso, não vai melhorar. Né? Pode falar, meu amigo. Deixa eu fazer uma pergunta. E se caso no dia da ceia a pessoa estiver aborrecida com alguma coisa e não tomar ceia, se comer alguma coisa? Influencia. Para mim, influencia. Eu nunca deixei de tomar ceia. Já imaginou se a gente for deixar de tomar ceia por causa de aborrecimento, a gente não vai cear nunca. Pensa. Tá? A gente não vai cear nunca. Agora, é claro, houve uma discussão e a gente ofendeu alguém. Pede perdão. Porque senão o seu sacrifício vai ser um sacrifício de tolo. É aquela questão da oferta. É aquela questão da oferta. Antes de ofertar, se você tem algum problema com alguém, deixa ali, vai lá, conserta, depois volta. Olha, gente, às vezes acontece, quantas vezes, né, filho? A gente tem alguns entendimentos, às vezes antes da ceia, às vezes um dia antes, aí fica um de cara virada com o outro, né? Alguém com a tromba desse tamanho, não quer falar, aí vai lá e pede perdão. Faz parte da vida cristã. Né? A gente conversou a respeito disso recentemente. Faz parte da vida cristã. Peça perdão. Mas eu só estou te fazendo essa pergunta. Porque acontece muito isso aqui. Se às vezes a pessoa no dia. Tem pessoas que têm a atitude de ir lá pedir desculpa e tomar ceia. Mas tem a pessoa que não pede desculpa e não toma ceia, mas fica com a impressão que a igreja está olhando para ele, que ele está em pecado. Você está entendendo mais ou menos? Estou. Estou tentando falar. Tipo assim, tem pessoas que ficam com medo, acabam tomando a ceia, a mesma aborrecida com a outra pessoa, mas o erro da pessoa foi assim, pô, se eu não tomar a ceia, porque a gente tem costume, não vamos ser hipócritas, de prestar às vezes atenção em quem toma ceia e quem não toma. E fala assim, ó, fulano está tomando ceia, está em pecado, mas às vezes é pela atitude de não ter pedido perdão ao irmão e lá foi tomar ceia. Está entendendo mais ou menos? Estou. Fiz um turbilhão aqui. Eu estou, não, eu entendo isso aí. Eu ia chegar lá, entendeu? Já vou até chegar lá. Já que você
tocou nesse assunto e a hora também já não esperou. Eu vou ter que ser rápido aqui. Mateus 26, do 27 ao 30. Mateus 26, do 27 ao 30, mas eu vou ler um pouquinho antes, do 23 em diante. A ceia do Senhor, a última ceia. Preste atenção nesse texto. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Olha essa ceia, hein? Aquele que comeu comigo do mesmo prato, ou seja, é comunhão, há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou, olha só, na hora da ceia, irmãos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vocês entenderam o drama da última ceia? Eles estavam comendo, volto a frisar, comunhão passa pela mesa, comunhão entre irmãos, passa pela mesa. Eles estavam fazendo uma refeição juntos. Isso é comunhão. Jesus pega a Bíblia, como nós olhamos todos os evangelhos, a gente vai entender um pouco o drama dessa situação. Lá em João, se não me engano é capítulo 13, se eu não estou enganado, vai narrar esse mesmo evento. A Bíblia vai dizer que Jesus se perturbou no espírito nesse momento. E Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer assim: eu estou aqui em comunhão com vocês, comendo com vocês, e um de vocês irá me trair. Presta atenção, Marquinhos, por causa das perguntas que você fez, as suas dúvidas, nós estamos falando de um momento de ceia. E o maior exemplo para nós é o exemplo de Cristo. Cristo sabia que um deles ali iria traí-lo. Isso mexeu com ele, como homem? Mexeu. Lá em João vai dizer que ele se perturbou em espírito. Afinal de contas, eles caminharam juntos por 3 anos, dormindo juntos, comendo, viajando, confraternizando, passando por diversos momentos bons, momentos ruins, estiveram juntos por 3 anos. E agora, um daqueles que estão na mesa com ele vai traí-lo. E aí? Jesus deixou de ser? Ué, se fosse um crente de hoje, aí eu não vou tomar ceia não. 13:21, João, quem quiser marcar aí, tá? Só um minutinho. Mas certa vez, no meio de igreja, eu fui no banco por algo muito desnecessário, porque esse na igreja há muito tempo, porque eu não estava muito bem, enfim. E a pastora me colocou no banco por não estar na igreja e falou que eu não poderia tomar a ceia.
Só que tinha uma outra pessoa nessa igreja, eu fui me consultar com ele. Eu perguntei, eu posso tomar ceia? Ele falou assim, pode, porque é sua vida com Deus e ela não tem nada a ver. Aí eu fiquei tipo nesse embate, será que eu tomo ou não tomo? E eu acabei tomando, porque eu sei que era minha vida com Deus, mas depois ele ficou martelando. Será que eu fiz errado em tomar? Eu vou falar por mim e pela doutrina bíblica. Pastor nenhum deve proibir ceia de ninguém. Ele deve ensinar. Tá? Porque se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa estiver com alguma coisa grave contra Deus, ele deve fazer uma autoanálise. É eu que devo analisar a tua vida? Autoanálise é o quê? Eu analiso a mim, você analisa você. O pastor pode te orientar. Entendeu? Às vezes você confessa, eu cometi um pecado muito grande, o pastor pode orientar, então é melhor você cuida disso, trata disso, até que você esteja bem. Talvez seja bom você não tomar a ceia, não proibir, uma orientação. Por exemplo, temos pessoas, né, tem um caso de um irmão, que ele não está frequentando aqui, mas nós estamos trabalhando com ele, que ele é crente, mas está com a vida arrasada nas drogas. Então a minha orientação para ele é que não tome ceia. A minha orientação, porque está com a vida toda destruída, está arrasado, nós estamos orando, estamos trabalhando. Mas se ele chegar aqui e falar assim, eu vou tomar ceia, deve ir. Vai fundo. Não proíbo, mas ensinar eu ensino. Porque a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, vai dizer que quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a própria condenação. Inclusive, muitas pessoas ficam doentes por causa disso e até morrem. Tá? Por causa de não discernir do corpo do Senhor. Então, vamos lá, voltando ao drama da última ceia. Aí Jesus fala isso, né? Tem um jargão popular por aí que diz que a galinha que canta é a que pôs o ovo, né? Jesus falou, um de vocês comeu aqui comigo e vai me trair. Aí Judas diz assim, não sou eu. É você. Jesus acabou de dizer, é você. Em seguida, pegou o pão, partiu, deu graças, partiu e distribuiu para eles e disse, esse é meu corpo, que é dado por vocês, comam dele em memória de mim. Depois ele pega o cálice com o vinho e fala para eles, bebam, isso é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Ora, se um problema, no caso, né, uma desavença, alguma coisa assim, for um motivo suficiente para não tomar a ceia, então o Cristo não deveria ter ministrado a ceia. Não deveria ter tomado, os discípulos não deveriam ter tomado, Judas não deveria ter tomado. Embora que o caso de Judas é um caso à parte, mas todos os outros que estavam ali, e principalmente o Cristo. Então, qual é o exemplo de Cristo? Alguém te ofendeu? Você abalou o teu espírito? É motivo para você se afastar da mesa do Senhor? Não. Ore a Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Cuide da tua vida espiritual. Quando nós deixamos de participar da ceia do Senhor, nós estamos colocando em xeque a nossa comunhão com Deus. Isso é importante nós frisarmos. Tanto que a comunhão passa pela mesa, que a ceia do Senhor é o quê? É comida e bebida. Lógico que há implicações espirituais, mas passa por isso. Pode falar. Então, baseado no que disse, ele comentou que às vezes não consegue ter coragem de falar com a pessoa, para que ele possa tomar ceia tranquilamente. Mas a gente vê essa passagem aí que após Jesus é questionado,
Ele foi muito direto de dizer a você. Então, tem muitas pessoas que antes de tomar ceia ficam com essa dúvida e simplesmente não tem coragem de chegar para aquela pessoa, pedir perdão ou falar que se sente mal com uma situação. E se esconde. Jesus não se escondeu. Então, se vê como referência a todos nós, temos que tomar sim uma atitude para que a gente não possa agora tomar a ceia se sentindo mal. Amém. Tá. Um conselho para a igreja, meu. Aprenda a pedir perdão. Irmão, eu estou falando isso para a igreja porque é necessário, não é uma, não é duas, não é três. São várias pessoas que têm problemas, às vezes de desentendimento e na maioria das vezes por coisa boba, e depois fica com aquele ressentimento, aquele rancor, cara virada para um lado, aí não quer vir na igreja. Irmãos, a igreja precisa aprender a pedir perdão. Aonde tem ajuntamento de pessoas, seja a quantidade que for, pode ser duas, vai ter problema. Às vezes pode ter um só, pode ter só você, às vezes você não acorda bem. Só olha no espelho, dá vontade de quebrar o espelho. É verdade ou não é? Às vezes tu faz uma comida, tu erra no tempero, né? Já vê se burrice, já fica bravo com você mesmo. Imagina com o semelhante, isso acontece. Nós temos que nos policiar para que a nossa vida não seja assim. Mas uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa. Uma hora ou outra alguém não vai vigiar e vai ofender alguém. Vai ser duro, vai ser ríspido, ou vai falar alguma coisa que vai ofender. Enfim, não é para acontecer, mas acontece. E aí o que nós fazemos? Saio da igreja, não tomo a ceia. Não, vamos aprender a pedir perdão. O perdão é libertador. Libertador. Tem gente que não consegue pedir perdão. Essas pessoas têm um problema sério. Seríssimo. Porque a pessoa fala, a pessoa ofende, depois ele se sente envergonhado, se afasta, e aí ele não volta mais, porque a volta dele depende de um conserto, depende de um perdão, e ele não tem humildade, essa é a palavra, humildade para reconhecer o erro e reconhecer que não é só saber que errou, é pedir o perdão. O perdão é libertador, e às vezes a gente pede perdão até estando certo. Às vezes a outra pessoa ofende a gente, né? Aí o que a gente faz como um cristão? Para desfazer aquilo ali, vai lá e pede perdão. Assim você vai estar amontoando brasas sobre a cabeça da pessoa. Entendeu? Então isso é uma atitude de cristão. Verdade, gente. Eu tive um problema, né? As pessoas devem saber que eu fui a ele, pedi conselho. Eu já pedi perdão já 2 vezes por coisas que eu não fiz. Entendeu? Pessoas que já me ofenderam, como a minha irmã mesmo, né? Eu oro por ela, faço tudo por ela há 13 anos. Um tempo atrás ela mandou eu para tudo no canto. Só não precisa falar para onde. Vai pro inferno, vem comigo. Vai pro inferno, vem comigo. Você está sozinho, você vai acabar sozinha. Eu pensei, eu tenho Deus, minha linda, eu tenho Deus, você que é muito agradecida. Aí eu fiquei atribulada, eu fiquei doente em cima da cama. Eu fiquei aqui, estou muito esperada aquilo dela. Eu fui com o pastor Dente, conversei com ele, ele falou, minha irmã, pede perdão a ela. Segunda-feira, né? Quando foi essa semana, ela veio ao médico, quando chegou, ela foi uma chamada para fazer o transplante de rins, do fígado, aliás. Aí eu aproveitei, eu ia pedir perdão na tua casa, mas eu vou te pedir perdão agora, você me perdoa. Ela falou assim, não tem nada que te perdoar, você não me fez nada. Aí eu falei, mesmo assim eu te peço perdão. E sobre a Santa Ceia, né? Eu tive um problema, assim, no princípio, com a irmã Cris. Com a irmã Cris aqui na igreja. A gente não tinha a mesma liberdade que nós temos hoje. Aí eu ia ceiar.
Eu disse, meu Deus, ceia. Ele falou assim, então, como, né? Antes de eu servir a Santa Ceia, eu fui lá na irmã Cris. Cris, me perdoa. Você me perdoa. Aí, ficou tudo certo. Eu vim para sei. Normal. Então, irmãos, o perdão ele é libertador. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão. O perdão ele é libertador, ele liberta a nossa alma. Estando certo ou estando errado, porque às vezes você inicia uma discussão, você tendo razão. Aí essa discussão começa a esquentar e no desenrolar dessa discussão, às vezes pode acontecer de a gente acabar ofendendo a outra pessoa, mesmo tendo razão na base da discussão. No decorrer a gente acaba ofendendo a pessoa, acontece isso. O ideal é a gente evitar, tentar evitar o máximo possível. Mas se acontecer, ter a humildade de pedir perdão, tá? Isso é muito importante. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm uma noção muito equivocada sobre a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é algo importantíssimo. Há pessoas que fazem pouco caso da ceia. Por qualquer motivo, não toma ceia. Então, nós temos aí o costume de, na maioria das vezes, ter a ceia no segundo domingo. Então, tente se evitar marcar compromissos nessa data. Algumas vezes a gente precisa de mudar, mas em via de regra, normalmente segundo domingo. Ah, mas vai ter um churrasco lá não sei aonde. Vai. Ah, mas tem uma festa assim para ir. Eu vou. E vai se relativizando a ceia do Senhor. E nós precisamos, irmãos, de entender que nós temos que ter um entendimento se é ou não importante para nós. Porque às vezes não é importante para a pessoa. A pessoa não é importante, e não sou eu que tenho que julgar. Mas eu sei que eu estou falando para um grupo de pessoas aqui que estão interessados em ir morar no céu com Jesus, que estão interessados em viver a vida para a glória de Deus, apesar de nós mesmos. Então, irmãos, não vamos relativizar a ceia do Senhor. Não vamos deixar que as setas do inimigo nos afastem da mesa. Não vamos permitir que problemas de relações sociais nos afastem da mesa, porque, irmão, se isso acontecer, não tomaremos ceia mais, nem um dia das nossas vidas, porque todo dia tem problema, todo dia tem um aborrecimento, tem uma apurrinhação. Vocês pensam que é só de sair de casa para vir de carro para cá? Já é uma apurrinhação, é fechada que você toma, é buzinada, é gente murrinhando na tua frente, fechando o caminho, né? Você vai ali, Jesus, abençoa. Isso acontece, irmãos, em vários momentos. E a gente tem que estar ligado ao Espírito. Jesus me abençoa, liberta. Senhor, tira esse espírito de tranca-rua desse motorista que está na frente. Vai orando. Entendeu? E vamos levando a vida, porque, gente, imagina, o nosso convívio familiar tem problema? Claro que tem. A gente tenta viver melhor a maior parte do tempo, mas uma hora ou outra vai ter atrito. Faz parte do convívio humano, isso é relações humanas. O convívio da igreja aos departamentos humanos vai ter atrito uma hora ou outra, embora nós devemos vigiar para que não haja, mas uma hora ou outra vai acontecer. Na igreja como um todo, a gente vigia, mas uma hora ou outra vai acontecer. Tenhamos humildade para pedir perdão e que essas coisas mínimas, tá? Mas porque são coisas mínimas, não devem nos afastar da mesa do Senhor. Pode falar.
como é voltado para cristão, há diferença entre importância e ordenança? Ordenança porque Jesus ordenou. É um mandamento. Está no imperativo. Tá? A importância é nós entendermos isso. É de suma importância que nós venhamos a entender que isso é uma ordenança do Senhor. É importante nós entendermos que para termos comunhão com Deus, nós temos que cear. Se nós não cearmos, fizermos pouco caso da ceia do Senhor, nós não estaremos em comunhão com Deus. Simples assim. Mas prova na Bíblia que quem não toma ceia não está em comunhão com Deus. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 53, você pode marcar aí em diante. João 6, 53. Talvez o discurso mais difícil de ouvir. Achou aí? Deixa o João ler. Por favor, dá um microfone para ele. Do 53 ao 58, tá, João? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém, obrigado. Eu não vou entrar no contexto dessa discussão, né, porque Jesus estava discursando e discutindo com judeus, com fariseus, mas, versículo 54, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, só tem parte com Ele, só tem comunhão com Cristo. Cristo só estará na pessoa se a pessoa comer do seu pão e beber do seu sangue. Isso é importante? Sim ou não? Então está aí respondida a pergunta. É uma ordenança? É uma ordenança. E quem não come e não bebe do corpo e do sangue de Cristo não tem parte com Ele, não será ressuscitado para a glória. Simples assim. Irmão, às vezes a pessoa fica, não sou eu que faço as regras, irmãos. É a palavra do Senhor, é a doutrina do nosso Deus. Mas por que Ele fez assim? Ele quis que fosse dessa forma. Nós temos que observar e obedecer, porque a questão é essa, é uma questão de obediência. Até onde nós nos sujeitamos aos seus mandamentos e obedecemos. Porque senão fica assim, cada um faz o que quer. Aponte, aonde o olho aponta, vira o nariz, ele vai, ele faz o que quer. Ele não toma ceia porque está embirrado com alguém. Ele não toma ceia porque às vezes não teve uma oportunidade, ou porque não cantaram a música que ele queria. Ele não toma ceia por causa disso, por causa daquilo. Tem um churrasco, ele não vem tomar ceia, tem uma festa, ele não vem.
Os amigos chamam para ir no shopping, então ele vai. É futebol. Irmão, são vários os motivos que as pessoas colocam como um empecilho para não participar da ceia. Mas eu quero entender, imaginar que essas pessoas estão falhando por ignorância. Porque se estiver falhando em sã consciência, aí está complicado, mais complicado ainda. Por isso é necessário nós fazermos essa reciclagem, porque eu fico vendo, né? Nós temos uma quantidade de membros na igreja e tem pessoas que no dia da ceia não aparecem, não dá satisfação. E às vezes nós vamos atrás, né? Lógico, há pessoas que enfermam, né? Não pode se locomover, é diferente. Não é um caso de negligência. A pessoa está enferma, está doente, não pode vir. Correto? Nós tivemos um período de pandemia, né, no ano passado, em que a igreja ficou alguns meses fechada. Nós, nesse período, não tivemos a ceia, mas foi por causa de uma pandemia, foi um momento de exceção, não foi por causa de picuinha. Vocês estão entendendo a questão? Então, qual é o tempo correto de tomar ceia? As pessoas perguntam, Fábio. Tem que ser assim, quando era o dia de ceia, vinham algumas pessoas, o pastor vinha e fazia ceia bem separado, só para isso que era igreja. Mas muitas pessoas não vinham por causa da pandemia, e a orientação era até de não vir mesmo, principalmente os idosos. Não tinha vacina, pessoas com comorbidade, então por uma questão de vigilância, né, aconteceu assim. Mas não foi por causa de pecado, não foi por causa de picuinha, foi por causa de uma impossibilidade, mas o coração de todo mundo estava com o Senhor. Tá? O tempo de tomar ceia, bem, nós estipulamos uma vez por mês, mas você pode tomar todo dia se você quiser. Não tem problema nenhum. Tá? Eu fui numa igreja lá e estava tendo ceia, eu já tomei aqui, eu posso tomar de novo? Se a igreja lá tem o costume de servir a ceia para membros de outra igreja, você pode tomar, não tem problema nenhum. A Stephanie, né, ela foi passar umas férias lá em Varginha e ela me ligou, né, e falou que se podia tomar ceia lá. Se o pastor lá, né, não se importar, pode tomar ceia sim, não tomou aqui, toma lá. Esteja em comunhão com o Senhor. Glória a Deus, né? Está aprendendo, né? Maravilha, Jesus. Isso é mistério aqui, só entre eu e ela, tá? Mas enfim, então é isso, irmãos. Quem não come e não bebe, não tem parte comigo. Quem come e quem bebe, tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa tremenda. Então, vamos olhar para a ceia. Nós teremos ceia domingo que vem, tá? Vamos nos achegar diante da mesa do Senhor com uma outra disposição de espírito. Vamos nos animar. Ore em casa, jejue. Se for possível, né, quem puder jejuar, faça um jejum, faça uma oração, louve ao Senhor, venha com alegria para a igreja, tipo assim, crie expectativa. O culto é 18h30, 6 horas já esteja na igreja, animado, culto para celebrarmos a ceia do Senhor, porque não é qualquer coisa. É um grande evento. E às vezes já aconteceu de nós irmos, eu já participei que algumas igrejas têm umas liturgias um pouco diferentes, né? Tem igreja que você vai passando e não espera uns pelos outros para tomar junto. Aí a pessoa vai pegando e já vai. Não tem leitura da palavra, não tem um cântico,
não tem, né, uma palavra introdutória para a igreja, não, vai pegando, cada um vai tomando, comendo, enfim, cada um tem a sua liturgia, mas para nós aqui, eu entendo que pela importância do que significa a ceia do Senhor, nós fazemos da forma como nós fazemos, nós paramos, pedimos para a igreja ficar em pé, entoamos um cântico, fazemos a leitura do texto a respeito da ceia do Senhor, do seu significado, e então distribui-se o pão, o cálice, e ceiamos juntos, né? Porque foi assim que Cristo fez. Partiu o pão e distribuiu, e disse, comam juntos. Deu o cálice, bebam juntos. O apóstolo Paulo, ele vai, aconselhando aos coríntios, ele vai dizer assim, esperai uns pelos outros. Então, a ceia é um momento em que a igreja deve celebrar junta, unida, no mesmo momento. Sabendo que isso é algo muito importante para a nossa vida espiritual. A nossa comunhão com Deus passa por esse sacramento. Se não ceia, se não toma ceia, ou se faz descaso da ceia do Senhor, não está em comunhão com Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quem não come, quem não bebe, não tem parte comigo. Quem disse isso foi Jesus. Amém?